Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. O Governo volta atrás e leva ao Parlamento as suas linhas vermelhas da reforma laboral. Fizemos um estudo de mercado, verificamos que os países com mais produtividade são aqueles que têm uma legislação mais flexível e são também esses que pagam melhor. Portanto, isto é uma questão só de ver os dados. Há um estudo da OCDE que Portugal é o segundo mais rígido do número enorme de países, 38 ou 37. Rosário Palma Ramalho, Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, é uma mulher de convicções. Nesta sua entrevista ao Jornal Notícias, esta semana, voltou a defender as medidas da reforma da lei laboral que assinou. Essas medidas, diz a Ministra, auguram um admirável mundo novo na produtividade da economia e na melhoria dos salários dos portugueses. Não interessa aqui discutir se a Ministra tem razão na crítica que faz a uma alegada rigidez da lei atual. Nem interessa saber se tem ou não tem razões fundamentadas para acreditar nas virtudes da sua mudança. O que interessa é responder à questão crucial. Neste formato, a lei tem condições para ser aprovada na Assembleia da República? Com o PS e o Chega a exigirem condições prévias para negociar e viabilizar a lei, o que nos diz a versão ontem aprovada em Conselho dos Ministros depois de 9 meses de negociações com os parceiros sociais que acabaram em fracasso? No essencial, diz-nos uma coisa importante. O Governo mandou para o caixote de lixo os avanços que tinham sido feitos nessas negociações. E, em especial, as questões mais polémicas do seu anteprojeto. A reintegração de trabalhadores despedidos sem justa causa, o outsourcing, o banco de horas, embora aqui com novidades em favor dos trabalhadores, ou a duração dos contratos com e sem termo certo. Dizer que há 50 medidas novas face à versão inicial do anteprojeto de lei, das quais 12 são do OGT, quer por isso dizer pouco. Aceitar medidas inócuas e manter as que suscitam polémica não augura, por isso, nada de bom para o futuro. O impasse ou o chumbo são ainda muito prováveis. O José Luís Carneiro, secretário-geral do Partido Socialista, tinha aliás afirmado à TVI que tudo sugere que o Governo não está a apostar numa negociação aberta, mas apenas num abraço com o Chega. E a posição, por exemplo, de André Ventura, alterou-se em relação àquilo que tinha afirmado no dia 4 de agosto. Contudo, ontem voltou a fazer uma outra afirmação, que foi a afirmação de que estava disponível, por exemplo, para propor ao Governo a alteração do número de dias de férias. Nós sabemos que o Governo levou aos sindicatos uma primeira proposta para aumentar o número de dias de férias, mas depois retirou dos sindicatos. Para quê? Para levar ao Parlamento. A proposta aprovada esta quinta-feira justifica o discurso do secretário-geral do Partido Socialista. Se não for pela antecipação da idade da reforma, uma condição que Ventura colocou em cima da mesa antes de perceber a irresponsabilidade desta medida, o Chega talvez encontre nos dias de férias ou num outro qualquer expediente maneira de viabilizar a lei. Já para o Partido Socialista, aceitar o despedimento ilícito de um trabalhador, mesmo que o tribunal considere de facto esse ilícito, seria, sem dúvida, um suicídio. O que poderá então vir a acontecer nos próximos passos? O Governo pode ainda recuar mais e viabilizar uma negociação com o Partido Socialista? Ou quererá manter a relação preferencial com o Chega? Temas para a conversa com a jornalista do Público, Raquel Martins. A Raquel integra a equipa de Economia e acompanha há anos as questões laborais no nosso país. Este é o P24, o seu dia começa aqui. Viva Raquel Martins, bem-vinda uma vez mais ao P24. A proposta do Governo ontem aprovada em Conselho de Ministros sobre a reforma da legislação laboral pode-se considerar surpreendente, ou pelo menos tu ficaste surpreendida com esta versão que vai ser levada ao Parlamento, que acompanhas esta questão há tantos anos? Não posso dizer que fiquei surpreendida. Acho que ficaria surpreendida se o Governo tivesse apresentado a proposta, a última versão, mas no caso penso que a proposta não traz grandes surpresas, uma vez que mantém os pontos principais da proposta inicial do Governo e as evoluções que houve foi em questões que, da análise que fizemos até agora, são questões com um impacto menor do que aquelas questões que têm sido sempre apontadas como as traves mestras.
Vamos começar por aí. O governo tenta mostrar um ar de abertura, dizendo que o diploma tem 50 alterações introduzidas pelos parceiros, das quais 12 são da autoria da UGT. Que alterações são essas? Como tu já disseste, não as podemos considerar alterações importantes, significativas. São questões, pergunto eu, basicamente acessórias em relação àquilo que é o mais polémico da proposta do governo. Devo ressalvar que nós não conhecemos o documento ainda. A informação que nós temos foi a informação que foi dada pela Ministra do Trabalho na conferência de imprensa e um comunicado do Governo. Portanto, não conhecendo a proposta em detalhe e em pormenor, eu não te sei responder quais foram os pontos da UGT que foram integrados. De qualquer das formas, eu imagino que os pontos integrados estejam relacionados com os algoritmos, com o teletrabalho, a inteligência artificial, mas tudo questões que, sendo importantes, comparativamente com as outras, não têm um impacto tão grande. Depois conseguimos perceber que houve aqui algumas alterações inspiradas nas propostas da UGT, no banco de horas, por exemplo, ao permitir que haja uma remuneração, o pagamento das horas feitas a mais e que o trabalhador não goza, há a possibilidade de serem pagas com um acréscimo de 25%. Não é exatamente o que a UGT queria. Se ao fim de 6 meses o trabalhador não tiver questão de gozar essas horas, recebe-as com um acréscimo de 25%, certo? Exatamente, a UGT pretendia que fosse a 50%. Portanto, não é muito fácil nós termos já uma resposta definitiva, mas daquilo que nós conseguimos antever, não me parece que haja aqui propostas da UGT que sejam muito relevantes. Portanto, no essencial, podemos concluir, e no que diz respeito às linhas vermelhas que o governo traçou ao longo de todo este período negocial de 9 meses, é caso para dizer tanto que este projeto de lei está, como aliás tu já o sugeriste, está mais perto da versão original de julho, aliás, do ano passado, do que propriamente daquele anteprojeto que começava a nascer na fase final das negociações com os parceiros sociais. E isto, em particular, nas questões mais polémicas, como seja o despedimento sem justa causa, como seja a questão do outsourcing, da contratação a termo e também, de alguma forma, do banco de horas, apesar desta questão que tu aqui já referiste, de estar mais próxima até da posição dos trabalhadores. É que o governo coloca a questão muito nos números, que é 50 alterações, 12 da UGT, mas as alterações não são todas iguais e as medidas não valem todas a mesma coisa. E como tu referiste bem, há pelo menos 3 pontos em que a proposta é exatamente igual à de julho de 2025, nos contratos a prazo. Nós vamos ter, se isto for aprovado, a duração máxima dos contratos a prazo passa de 2 para 3 anos. Mas, na verdade, mais grave do que isso é alargarem-se os motivos para as empresas poderem contratar a prazo. Vou dar o exemplo das pessoas, em princípio serão jovens, que nunca tiveram um contrato por tempo indeterminado. Portanto, e isso era uma crítica que era feita ao anteprojeto original de julho do ano passado e que agora se mantém. Além da contratação a prazo, da duração dos contratos ser mais longa, os motivos para se contratar a prazo são mais. Portanto, aí é uma questão que é estrutural e ainda por cima é uma questão que a UGT colocou sempre como linha vermelha e que o próprio PS tem vindo a falar que é uma linha vermelha. Em relação ao Chega, não sabemos exatamente, enfim, qual será a posição neste ponto particular. A questão do outsourcing também é muito relevante, porque entre 2023 e o ano em que estamos, proibiu-se as empresas de externalizarem serviços nos 12 meses a seguir a terem feito um despedimento. Essas restrições desaparecem. E isso tem um impacto, nomeadamente ao nível os sindicatos falam em trabalho mais barato, mas isso é porque é associado a uma outra medida, que é retirar a possibilidade dos trabalhadores externos poderem ter os contratos coletivos, as condições de trabalho iguais às pessoas que estão na empresa e que são trabalhadores da empresa, e depois a questão da reintegração, que é uma questão ao nível do despedimento muito importante e que também tem aqui várias nuances, que é, por um lado, qualquer empresa, independentemente da sua dimensão, pode pedir ao juiz
para equacionar o trabalhador não voltar à empresa. E, por outro lado, há aqui uma questão que aparentemente não caiu, que é o trabalhador, se quiser ser reintegrado, vai ter que depositar uma caução no tribunal. E isso é algo que, de certa forma, desincentiva os trabalhadores a pedirem para ser reintegrados. Em concreto, estamos no limiar, portanto, há muitos constitucionalistas, muitos juristas, que admitem até que isto viole, portanto, a lei fundamental. Sim, sim, há quem diga que de facto viola o princípio da segurança no emprego. Eu penso que isto não vai ser pacífico, mesmo que o Chega, dificilmente o PS penso que terá condições para dar luz verde a uma medida desta natureza, mas tem imensos problemas constitucionais que são apontados pelos juristas, pelos constitucionalistas. Acho que até é das medidas que mais problemas desse género pode colocar. Uhum. O que não deixa de ser curioso, Raquel, que esta versão que foi aprovada, por aquilo que nós conhecemos, é uma versão de alguma forma mais dura, chamemos-lhe assim, do que aquela que chegou a ser admitida pela CIP na fase, mesmo na reta final das negociações em sede de concertação social. Ou seja, as medidas em questões concretas, como o outsourcing, como os despedimentos, como a duração dos Como o contratos, banco de horas. e como ao banco de horas, exatamente, a CIP tinha uma versão mais suave, digamos assim, do que esta que é apresentada pelo governo. Tens toda a razão e, na verdade, eu acho que isso não acaba por jogar a desfavor do governo, porque quando chegar ao Parlamento chega com uma proposta que até a CIP aceitava que fosse mais moderada. Mais modesta, era a expressão até de Armindo Monteiro. Aliás, a CIP dizia que preferia uma reforma modesta a não haver um acordo e a deixar tudo nas mãos do Parlamento sem qualquer baliza do lado dos parceiros sociais. E, de facto, a proposta que vai é uma proposta muito semelhante à inicial e a CIP, de facto, fez ali um esforço, não sei se muito intencional, se foi mais um grito ali de desespero naquela fase final, mas a realidade é que sim, a CIP abdicava de travos mestras que, como agora se comprova, o governo não queria abdicar. Uhum. Há uma outra questão que se tem, foi aliás suscitada pelo José Luís Carneiro, secretário-geral do Partido Socialista, sobre uma suposta intenção, mais ou menos, de bastidores por parte do governo que prefeririam de fazer esta negociação e resolver este problema da aprovação desta lei com o Chega. E ele cita a propósito o facto de o André Ventura depois ter dito portanto, que estaria disposto a viabilizar esta lei se houvesse um recuo na idade da reforma. Entretanto, ele já tergive sobre esta questão, mas ele tem falado na possibilidade de haver mais dias de férias. E aquilo que aparece nesta proposta do governo, tanto é que são 22 dias, os que já existiam, com a possibilidade de haver mais 2. Tu achas que isto pode ser um expediente, de facto, para retirar argumentos ao Chega, no sentido, portanto, de viabilizar a proposta do governo? A própria ministra hoje disse que estes 2 dias não são dias de férias, são faltas justificadas. E, portanto, isto é exatamente a proposta que foi colocada em julho do ano passado. Basicamente, os trabalhadores poderiam juntar mais 2 dias às férias que já têm, colar às férias mais 2 dias. E esses 2 dias o que é que são? São faltas justificadas. Faltas justificadas não remuneradas. Portanto, não são dias de férias. A própria certo. ministra reconheceu isso. Reconheceu que são... A sugestão do José Luís Carneiro não era exatamente, portanto, correta, porque aquilo que não estamos a falar de dias de férias, estamos a falar, portanto, apenas de 2 faltas justificadas sem direito à remuneração. É isso que... É isso mesmo. Uhum. E a proposta que chegou a estar em cima da mesa era a proposta que esteve em vigor até 2013, que era tu poderes ter mais 3 dias de férias, além dos 22, consoante a assiduidade. E isto não tem nada a ver com uma medida dessa natureza, que eu penso que era o que o Chega estava a falar quando se referiu às férias. Exatamente, exatamente. Uma última questão, Raquel Martins. Tu acreditas que esta estratégia do governo, de manter no essencial a sua proposta inicial, vai ser lida pelos sindicatos como uma provocação? Ou, por outras palavras, tu acreditas que isto pode ser um estímulo para que a UGT se junte de novo à CGTP na greve geral que já está convocada para o dia 3 de junho? Eu
Diria que não neste momento. O secretário-geral da UGT, em entrevista ao público, disse que a greve do dia 3 era extemporânea, porque agora abria-se o tempo do Parlamento e que a UGT não iria arrumar as botas nem os dossiês, iria fazer a pressão possível junto dos deputados. E, por outro lado, hoje, Sérgio Monte, secretário-geral adjunto, também já veio dizer que a greve no dia 13 está fora de questão. Agora, isto é como tudo, pode haver aqui volte-faces, decisões diferentes, mas no momento em que estamos, ao dia de hoje, eu diria que para dia 3 não, mas esta proposta dá argumentos ao UGT para poder vir a fazer uma greve, juntamente com a CGTP. Uhum. Muito bem, quando se discutia se tinha feito um avanço que pudesse facilitar, portanto, as negociações e a aprovação em sede do Parlamento, ou seja, as negociações com os partidos de oposição, aquilo que a Ministra nos traz hoje, portanto, é, pelo contrário, portanto, um regresso ao primeiro momento de junho do ano passado. Raquel Martins, muito obrigado pelos teus esclarecimentos, também pela forma como explicaste aqui estes meandros que são sempre muito complicados de entender. Foi um prazer ter-te aqui. Até breve. Até breve. A história da Cuba revolucionária e comunista é uma interminável coleção de privações e sofrimento. Viver ao lado de uma potência que se afirmou durante décadas como líder mundial do anticomunismo não podia ter sido fácil. Mas nunca foi tão difícil viver em Cuba como por estes dias. O colapso de Nicolás Maduro e o embargo ao abastecimento de petróleo decretado por Donald Trump estão a tornar a vida no país de Fidel e de Che Guevara um pesadelo. Nas últimas semanas, apenas um barco russo levou petróleo ao regime de Havana. Sem a ajuda da Venezuela, países da América Latina como o México ou o Brasil encolhem os ombros perante o colapso de Cuba. Sem divisas, sem energia para o dia-a-dia, sem receitas do turismo, o país mergulha nas trevas e a sua população no desespero. Ninguém merece um governo ditatorial como o do Partido Comunista. Mas, ainda mais importante, nenhum homem, mulher ou criança merecem o sofrimento que a geopolítica de Trump lhe está a causar. Este é o P24. Nós voltamos no próximo segunda-feira. Tenha um excelente fim de semana. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.